Salve, salve ginsenzenses, aqui quem fala é o Rorô do canal Otaku no Jinsei e sejam muito bem-vindos a mais um Listas Otaku NJS. Bom, antes de começar, vocês devem ter percebido que o canal deu uma sumida, mas não, eu não abandonei vocês, eu fiquei um tempo sem o computador, meu HD queimou, deu um pau absurdo assim, que tipo, não faz o menor sentido, mas explodiu tudo, e eu fiquei sem computador. Então assim, eu levei quase uns 20 dias até o cara conseguir descobrir o que aconteceu e tentar recuperar a parte da informação vital do HD e tal, coisas que eu precisava. Então por isso eu fiquei um tempo aí sem postar nada, até porque não tinha como postar. O pessoal até falou, faz pelo celular, edita pelo celular. O problema é que eu não tinha nem as logos, nem nada. Eu não tinha introdução, encerramento, logo, lower third, todas essas coisas que são básicas do meu vídeo. Então assim, eu teria que ou fazer tudo do zero, ou esperar voltar com o resultado. Então assim, eu consegui recuperar muitas coisas, vou modificar outras coisas que foram perdidas, mas no geral o canal vai continuar no mesmo pacing. Eu vou aproveitar também que o YouTube tá me enchendo muito o saco com as imagens, com as cenas de animes, e eu acabo tendo que botar a cena muito curtinha, e o YouTube vai lá e me dá strike mesmo assim. Então eu vou tentar dar uma modificada, vou adaptar um pouquinho, vai ficar um pouco esteticamente feio? Pode ser que sim. Vai ficar com a tela um pouquinho menor e tal, mas pelo menos o YouTube não vai mais me encher o saco, eu vou poder colocar uma cena mais interessante para vocês. Vamos ao que interessa. Primeiro, entre no nosso Discord, entre no Discord dos nossos parceiros, todos os links estão na descrição do vídeo. Lista Otaku no Jinsei de 5 isekais que você deve assistir. Bom, eu juntei aqui os 5 que eu acho mais interessantes de todos os isekais que eu já assisti e resolvi fazer essa listinha para vocês. Para quem não sabe o que é um isekai, porque sempre tem gente de primeira viagem, isekai significa literalmente outro mundo, ou mundo alternativo. Basicamente, consiste num anime em que a pessoa, o protagonista ou a protagonista vive no nosso mundo e por algum motivo ela é transportada para um mundo de ficção, para um mundo de fantasia, para um mundo de magia. Pode ser por teletransporte, por abdução, digamos assim, por jogos, pode o protagonista simplesmente morrer e reencarnar, e normalmente esses isekais, o protagonista ou a protagonista levam as memórias do mundo real, do nosso mundo, para o novo mundo. Então eles lembram, eles sabem que eles não são originários do lugar que eles estão, beleza? Porque senão seria só um mundo de fantasia, não seria um isekai. Agora que vocês já sabem o que é um isekai, vamos para a lista, show! E quinto isekai que o Rorô mais curte, Overlord. Overlord, ele é um isekai que em alguns aspectos ele foge dos clichês e em outros aspectos ele segue muito os clichês. Ele tem o clichê do protagonista overpower, que é uma coisa que eu não curto muito, mas sim, ele é um protagonista overpower, e ele foge de alguns clichês, como o protagonista não é bonzinho e não é o cara que vai salvar o mundo. Então, vamos destrinchar melhor isso aí. Overlord conta a história de um cara, de seus 20 e poucos anos, que jogava um jogo online, e esse jogo faliu. Só que no momento em que o jogo fechou, o servidor, ele estava online, Estava esperando o jogo terminar, finalizar, é um jogo de imersão, tal. E ele fica preso dentro desse jogo. E o nosso protagonista é levado para um outro mundo, junto do castelo dele, E junto dos servos dele, que são os NPCs, eram NPCs do jogo. Esses NPCs tomam vida própria, eles se tornam seres sencientes e começam a interagir com ele. Todos os NPCs que eram fiéis a ele continuam sendo servos, mas agora eles têm consciência. E ele começa a explorar esse novo mundo. A diferença é que esse protagonista ele é um morto-vivo. No jogo ele jogava como um undead, imagina que fosse uma horda, se fosse um WoW, ele é um undead. E ele está no mundo de fantasia, com guerreiros, humanos, dragões e tudo que há de fauna, de mundo de jogos de RPG. E ele meio que não é exatamente o protagonista bonzinho do lado do bem. Ele é um esqueletão, ele é um Lich King, saca? Então ele é o cara meio malvadão.
E ele vai explorar esse mundo novo, que tem elementos do mundo do RPG que ele jogava, mas não é exatamente o RPG que ele jogava, é um outro universo, é uma mistura dos dois. E por que Overlord entra no meu top 5? Ele consegue fugir do clichê, apesar dele ser um protagonista muito mais poderoso do que todo o resto da staff, ele consegue fugir dessa parada de ser overpower. Porque não é sempre ele que faz as coisas, ele bota os súditos deles, que também são fortes? Sim, são fortes, mas ele coloca os súditos para fazer as coisas, enquanto ele fica com a parte pensante da história. Pensante. Eu não vou falar muito porque seria spoiler, mas ele é mais o estrategista e bota os súditos deles para fazer as missões e tal. Então, assim, tem uma certa dificuldade, tem um certo interesse assim, no que acontece nas batalhas que surgem no anime. E quarto isekai que vocês devem assistir, Re:Zero Kara Hajime, alguma coisa que eu não vou lembrar agora, ou Re:Zero, que é o nome que ficou conhecido. Re:Zero conta a história de um garoto de seus 16 anos que estava insatisfeito com sua vida no nosso mundo e tal, e um belo dia ele está indo na lojinha de conveniência, quando de repente ele dá um snap e aparece no mundo de fantasia. E ele gosta de jogos e tal, né, no nosso mundo. Ele falou, nossa, esse é o mundo que eu sempre quis participar, agora eu vou ser foda, minha vida vai ser diferente. Só que não. Aí vem uma parada legal de Re:Zero, que ele muda um pouquinho alguns estereótipos. Ele não é um protagonista overpower, ele é um protagonista bem humano, bem normal, com com dois poderes específicos, um que eu posso falar, que é a habilidade dele morrer e voltar para um respawn, digamos assim. É como se ele desse um checkpoint naquele ponto, e tudo que ele fizer para frente, se ele morrer, ele volta para aquele ponto e consegue refazer de formas diferentes. Então, assim, isso abre um leque de possibilidades para ele conseguir não se ferrar, apesar dele não ter poderes fortes. E sim, o anime tem bastante ação, ele tem personagens que acompanham, que apoiam o nosso protagonista, que tem sim poderes e que dão um sustento no nosso protagonista. Então, assim, não é só porque ele não tem poder que é um anime tranquilo, parado. Tem muita ação, tem umas cenas pesadíssimas. Tem a Best Waifu, que é a Aren, né? Todo mundo sabe. Eu espero aqui que não existam motivos para discussão sobre isso. Zoeira. Nada contra a Emília. A Emília é legal, mas a Aren é a Aren, cara. Não tem como. E o lado negativo dele é o mesmo lado positivo. Além de abrir vários leques de possibilidades para ele voltar toda vez que ele morre, é um problema porque tu não sente o perigo de morte real, tu não sente aquela emoção de um anime de batalha que o protagonista ou que qualquer um na cena pode morrer e tipo, acabou. Porque nesse caso, sempre que ele morre ou sempre que alguém importante morre, ele volta pro save point e faz de outra forma. Mas isso não necessariamente denigre o anime, não faz ele se tornar ruim, porque como eu falei, as sensações que você tem ao ver continuam sendo boas e impactantes. Eles conseguem fazer, mesmo que você saiba que ele vai voltar, não necessariamente, mas mesmo que você tenha certeza que, não, então o cara tá sempre safe, porque nunca vai morrer, é só voltar no tempo, acabou. Você sente o impacto das cenas, e o Subaru é um protagonista que não é aquele cara sublime, aquele cara tipo Omae wa Mou Shinderu, saca? Ele é um pouco mais humano, ele tem umas reações bem de boas e ele faz muita merda. Ele não é aquele cara que sempre sai fazendo as coisas certas o tempo todo. Então eu gosto disso, eu gosto de um protagonista que não é 100% corretinho e que faz as coisas, ele tem uma inteligência absurda acima de todo mundo e tal, papapá. Ele tem uma inteligência de um moleque de 16 anos e o emocional de um moleque de 16 anos. Ele faz merda, ele faz birrinha, e isso é legal, porque tu vê um moleque de 16 anos de verdade. Então assim, esse é o legal de Re:Zero. Chega de falar de Re:Zero, vamos para o terceiro anime, Recreators. Mas que porra é essa? Recreators nem é Isekai.
Mas calma, jovem. Recreators de fato não é um isekai, mas eu carinhosamente chamo de isekai reverso. Ele é um anime que parece muito com Fate, a série Fate. Qualquer um que já assistiu Fate Zero, Fate Grand Order, Fate Apócrifa, mais ou menos sabe do que eu tô falando. São vários personagens que são levados para o nosso mundo. Não é um personagem, um protagonista, ou um grupo de protagonistas que vai para um mundo diferente. São outras pessoas que vêm para o nosso mundo. Então assim, não deixa de ser um isekai reverso. Procede, mas não, ele não é tagado como isekai de fato. Mas ele é um anime interessante, ele é um anime que traz elementos muito bons. Por isso que eu resolvi colocar ele aqui, beleza? A história de Recreators é basicamente a seguinte. Nós temos a civilização humana, normal, e um personagem de um jogo, de uma história, né, de um mangá, aparece no mundo real. E ela tem um ódio dos humanos, que eventualmente é explicado, mas não convém falar agora, mas ela tem um ódio mortal dos humanos e ela quer eliminar todos os humanos pelo bem de uma pessoa. Isso é tudo que eu posso falar. E como ela recebeu esse poder de conseguir atravessar mundos, ela usa esse poder para trazer personagens de vários jogos, várias histórias, animes, HQ, fanfiction e tal, para o mundo real e dá a opção desses personagens fictícios de decidirem o que eles querem fazer da vida deles. E são personagens de diversos universos diferentes. Você tem uma garota mágica que representa uma Nanoha, por exemplo, ou uma Sakura, né? Sailor Moon, Sakura, nesse nível assim, com um cara que parece o Guts de Berserk, saca? São dois extremos muito absurdos. Você tem sim uma guerreira meio amazona, meio valquíria, e também no meio disso tem ninja, tem assassino, tem um detetive, tem personagens que são claramente baseados em jogos que a gente conhece por aí. Então assim, são vários personagens com estilos de lutas diferentes, com estilos de visão de vida diferente, que se juntam e rola um Battle Royale entre esses dois grupos, uns achando que os humanos têm que morrer, né, os seus criadores e todos os humanos, e outros achando que os humanos têm salvação, que eles podem se redimir. Então assim, recomendo. Isekai número 2. Raito Gringari, alguma coisa que eu não lembro agora. Ou Gringar, que é o nome que ele ficou conhecido. Gringar é o isekai que foge de vários clichês, vários, assim. Ele é um dos meus melhores isekais que eu assisti tem pouco tempo. E Gringar, ele tem uma construção de universo, uma construção de personagens muito boa. Os personagens não são overpowers, eles começam bem de baixo, do baixo do baixo mesmo, e vão subindo. E tu vê os personagens crescendo e evoluindo. Então assim, Gringar nos conta a história de uma galera que simplesmente aparece no mundo de fantasia. Não fala de onde, não sei se no mangá pode ser que fale, mas não fala de onde eles vieram, eles simplesmente aparecem no mundo e eles têm lembranças da vida anterior, de onde eles vieram. E esse grupo resolve tentar viver, porque bem ou mal eles têm que viver nesse mundo. Eles precisam de dinheiro, eles precisam de roupa, eles precisam de tudo para sobreviver nesse mundo. E lá eles acabam se juntando ao exército de aventureiros, ao grupo de aventureiros. Então eles começam a fazer missões para as guildas para receber dinheiro em troca. E o mais importante é que esse anime não é um anime com protagonismo. Então não espere que os personagens sempre saiam bem, saiam ilesos, saiam vivos, beleza? Pode ser que coisas aconteçam no meio da história e que você fique feels bad. Eu recomendo assim não se apegar muito às pessoas. Adeus. E aquilo que eu falei, o grinding dos personagens é muito interessante. Você vê eles evoluindo e melhorando no decorrer da história.
Todos esses animes são bem curtos, são de 12 a no máximo 25 episódios. Então assim, todos os animes dá pra você assistir em 2 dias, 3 dias aí no máximo. Dá pra, né, assistir 4, 5 episódios por dia e tal. Ou, bom, assiste do jeito que quiser. Mas são animes curtos. E o último anime, o anime que eu mais curto de Isekai é Youjo Senki. Sim, Youjo Senki, o anime da garota da Loli Nazi. Que não é Nazi, mas é Loli. Youjo Senki, ele é mais complexo. Ele foge a alguns estereótipos também e segue outros. Nosso protagonista é overpower? É overpower. Nosso protagonista é uma trap? Não, não é uma trap. If there is a vagina, it's not a fucking trap, ok? O nosso protagonista começa no mundo real como um empresário de sucesso. Ele é um cara da alta cúpula de empresa, com seus 35 anos, talvez 40, creio que uns 35. E ele acaba morrendo, ele é assassinado por um cara que ele demitiu da empresa dele. E esse funcionário, no momento que o nosso protagonista está indo para casa, está indo do emprego, esse funcionário empurra ele no trilho do metrô, do trem, e o protagonista morre. Só que segundos antes, milésimos antes dele morrer, antes do trem bater nele, o tempo para e o nosso protagonista tem uma conversa com a entidade que ele apelida de Existência X, que nada mais é do que Deus, talvez, não sei, não deixou claro, mas deve ser Deus. E o nosso protagonista morre e reencarna como uma garota. Ele nasce, bebê e tal, e o anime, né, começa com ele nos seus 8 anos de idade. Então assim, a partir daqui já não é mais ele, é ela, é a Tanya de Gorechas, que é a nossa protagonista que vai ser durante todo o anime. Deus mandou a Tanya para um mundo bem ferrado. É um mundo que está no meio de uma guerra, e não é a Segunda Guerra Mundial, beleza? Muita galera falou, isso é a Segunda Guerra Mundial. Não, não é. Ele tem alguns elementos básicos de Segunda Guerra Mundial, mas ele é claramente focado na Primeira Guerra Mundial, ou também conhecida como a Guerra das Trincheiras. Inclusive as armas, inclusive os aviões, por exemplo, que eles usam, são todos remetentes à Primeira Guerra Mundial. Mas beleza, isso não vem ao caso. Nesse mundo, ele é um mundo de fantasia. Nosso protagonista, com 8 anos de idade, né, a nossa protagonista Tanya, ela tem um poder psíquico, ela tem um poder mágico, que eles chamam, muito, muito acima do normal. Não é todo mundo que tem poder mágico nessa história, mas ela tem, e o poder mágico dela é muito superior aos outros. E aí ela é chamada para o exército. Como está no meio de uma guerra, ela é chamada para o exército para defender, né, para ser treinada e quando tiver a idade certa, ser levada para os campos de batalha. Só que a idade que ela deveria ser enviada para o campo de batalha era 18 anos. Só que, volto a dizer, era um cara de 35 anos. Então ele passa por todos os testes, tudo que é preciso fazer muito rápido, e aos 10 anos ela já se forma como cadete e é mandada para sua primeira missão. Então assim, o anime basicamente vai nos mostrar essa garota de 10 anos numa guerra, né? Numa guerra normal, só que ela tem poder mágico, ela é utilizada como artilharia aérea. Quem tem poder mágico, eles conseguem usar um equipamento para voar. É tipo como se fosse um lifting hover, que ao invés da tecnologia, usa o poder mágico como ignição para eles poderem voar. Todos eles precisam desse equipamento, eles não conseguem voar se não tiverem equipamento, mesmo tendo poderes mágicos, e tem um colar que serve como ignitor, que serve como um catalisador para os poderes. Então assim, basicamente é isso aí. Então é isso, galera. Esses aí são os isekais que eu recomendo. Se vocês têm interesse em assistir algum, ou já assistiram alguns deles, deixa a mensagem aí nos comentários, vamos interagir. Se vocês gostaram do vídeo, like, sub e compartilha. Se você quiser patrocinar o Otaku no Jinsei, vou deixar o link do padrinho na descrição do vídeo, também está aparecendo aqui embaixo. Curtam a página do Otaku no Jinsei no Facebook, and as always, keep cool and YOLO! Moving like the speed of sound.